Oh, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Estamos hoje no Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais que estão aqui. Quantos pais tem presentes? Quero ver. Olha aí. É uma paisarada aí que é uma benção. Eu já tenho uma notícia para dar para você. A churrascaria não fica tão cheia quanto no Dia das Mães. No Dia das Mães eu já tentei ir lá e comer na churrascaria e não tem jeito. A fila está lá no asfalto lá, né? Mas hoje eu fui lá, dava para comer tranquilo. Mas não fica muito triste. É que mãe tem aquele melado lá em cima, uma coisa. Mãe é mais doce, tem mais mel. O pai é mais complicado um pouco, né? Mas vamos firme, né? Vamos firme. Aleluia. Tem uma opção de pai, tem uma opção que são candidatos a pais, né? Aleluia. Eita Deus. Aleluia. Pois é, essa piazada. No final do culto eu vou fazer uma oração aqui para as futuras avós aí. Amém? Vamos lá então em Provérbios capítulo 17, versículo número 6. Um texto da Escritura Sagrada que eu quero meditar com os irmãos. Aleluia. E hoje nós vamos meditar aqui um pouquinho a palavra com relação à paternidade. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Diz a Bíblia: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Interessante, né? A Bíblia não diz que a coroa dos velhos são os filhos. Os filhos dos filhos. E a glória dos filhos não são seus filhos. A glória dos filhos são seus pais. Amém? Vamos meditar nessa palavra? Vamos orar, pedir ao Espírito Santo que ministre o nosso coração. Pai Santo, nós te adoramos nesta hora, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, junto com a tua igreja, nesse domingo, dia da família, estarmos reunidos na tua casa. Fala conosco, Senhor, por tua palavra. Aleluia. Querido Espírito Santo, tenha liberdade nesse lugar. É o nosso pedido nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma mudadinha no microfone, parece que perdeu um pouquinho o brilho lá, dá uma olhadinha para mim lá. Aleluia. Põe um pouquinho mais de brilho aqui para mim, de agudo aqui, irmão. Meus queridos, você sabe que paternidade na Bíblia é um tema muito forte, porque o ensino bíblico referente a pais é algo que precisa realmente ser meditado. Nós vivemos em uma cultura diferente da cultura judaica, mas a nossa referência é a cultura judaica. Nós temos uma referência forte na cultura judaica. A Bíblia, ela procede da cultura judaica. E por isso, a questão da paternidade, pai, mãe, é algo que deve ser cuidado, guardado. Deve ser algo que deve ser prestado atenção. A gente vai crescendo, por exemplo, vamos crescendo, fazendo família. Eu vi aqui, irmão João, é lógico que o irmão João ele chora bem fácil, né? Não é difícil de irmão João chorar. Mas, irmão João falando do seu pai, ele ainda se veste de uma glória, né? Ele ainda se veste de uma glória. Estava aqui outro dia conversando sobre o seu irmão, o Juarez, né? O Beto também estava falando. Que o Juarez colocou no coração dele: o meu pai amava ir na igreja, então eu vou levar ele na igreja todos os cultos. E ele era trazido numa cadeira de roda e trazido aqui para dentro da igreja. Ou seja, ele viveu seus últimos dias vindo ao culto, porque o filho lhe trazia. E eu quero aqui ter uma pessoinha bem abençoadinha ali, a irmã Maria, né? Levanta a mão, Maria. Eita, glória a Deus. A Maria, ela, esses dias atrás, não é?
partiu para o Senhor, pastor Arthur, mas ela está aqui firme. O Jézer mandou um vídeo que eles foram num restaurante meio chique, né? Um restaurante meio chique, né? E tinha uma turma lá, ela com o bolso cheio de folheto, ela saiu de mesa em mesa, falando de Jesus, entregando um folheto. Falando de Jesus, entregando. Essa é a irmã Maria sendo irmã Maria, né? É só ela sendo ela. E eu louvo a Deus pela sua vida, Maria. Que Deus continue lhe abençoando de uma forma muito grande. Amém? Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Meus irmãos, então, se a gente parar para analisar a importância dessa paternidade, vamos ver, por exemplo, na vida de Jacó, ele desejando, mesmo pela lei não tendo direito, porque o primogênito, ele foi substituído, ele era do Senhor. Por causa dos primogênitos, o Senhor, ele escolheu os primogênitos para abençoar. E essa bênção vinha de Deus por intermédio do pai. Mesmo Jacó, não sendo primogênito, ele desejou tanto ter aquela mão do seu pai sobre a cabeça dele, declarando palavras que são simples palavras, mas não são simples palavras, não é, irmãos? Porque a autoridade espiritual, ela vem sempre do maior para o menor. E eu quero dizer que o filho, ele está sempre em uma posição inferior à posição dos seus pais. Então, se a bênção virá para ele, virá do pai para o seu filho, do pai para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Então, relacionamento entre filho e pai. Se tem alguém que você nunca pode ferir, é o coração de seu pai. Nós que somos filhos, eu também sou filho, você também é filho. Nós nunca podemos ferir esse relacionamento a ponto de causar uma mágoa, porque esse coração aberto, esse coração livre, ele é um segredo de bênção sobre a vida de um filho e da sua posteridade. Se a gente parar para pensar, nós vamos lá viajar para Noé, por exemplo, e a Bíblia diz que seu filho desonra por causa da sua nudez quando ele bebe. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Noé amaldiçoou seu neto, não abençoou o filho, abençoou a geração que viria depois. Por causa da imprudência de um pai, ele causa um dano para a sua família. E eu quero dizer a vocês, isso aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família, irmãos. O quanto que um filho precisa se cuidar com seu relacionamento com seus pais. Ele precisa tomar cuidado, porque se existe uma terra em que semeamos e vamos colher de certeza, é no coração do pai e de uma mãe. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos honrar o pai e a mãe, para que a gente possa se dar bem, para que vivas bem e tenha os seus dias prolongados sobre a face da terra. E não importa em que geração estamos vivendo, irmãos. Não importa se estamos vivendo a pós-modernidade. Não importa se estamos vivendo em outros tempos, com outros tipos de pensamento. A Bíblia vai continuar sendo o livro que rege e abençoa as famílias. Aleluia. Meus queridos, e é interessante que no texto sagrado não diz que os filhos são a coroa dos pais. A Bíblia diz que os netos são as coroas do seu avô. Por que será isso? Uma promessa para o homem que teme ao Senhor, em Salmos 128, versículo 1, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Olhe bem, irmãos, que parece que para Deus, sucesso, para Deus, prosperidade,
tem uma ligação íntima com o que acontece dentro da minha casa. Para Deus, sucesso não é o que acontece da porta para fora. Da porta para fora é consequência. Na verdade, o verdadeiro sucesso é da porta para dentro. O homem pode ter uma vida de reconhecimento em todas as esferas da sociedade, mas se quando ele entra da porta para dentro da sua casa, ele não tem honra, paz, comunhão, intimidade com os seus, a sua vida simplesmente não tem sentido aquelas conquistas lá fora. E às vezes as pessoas, em detrimento do relacionamento familiar, conjugal, com filhos, com netos, ele acaba, por causa dessas conquistas ou desses desejos de sucesso, ele em detrimento, ele acaba colocando sua família em xeque. Mas olhem bem, o texto sagrado começa com a capacidade de trabalhar, com saúde. O homem que ele teme ao Senhor, ele terá saúde e condições para trabalhar. O Senhor o dará saúde, as estratégias, a forma, como se irá fazer isso, Deus é capaz de nos dar também. Agora, diz que, primeiro aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do trabalho das tuas mãos. Em outras palavras, você não precisará que alguém te mantenha. Deus é poderoso para te dar condições para se manter. Quanto crê que Deus é poderoso para te abençoar, para que você se mantenha? Esse Deus é promessa da sua palavra. E ainda diz, aí continuando, comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. Aí ele começa a falar sobre essa felicidade. Esse feliz serás tem uma ligação com o versículo 3 que diz, a tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Se a gente parar para pensar, nós vamos ver que a mulher como planta de oliveira ou como videira frutífera, a videira não é uma planta que ela vive sem manutenção. Não vive sem manutenção. Ela sempre vai precisar ser cuidada. E eu quero dizer aos homens que estão aqui nessa noite, um dia os filhos irão e ficará o casal. Chegou já a minha vez. A minha vez já chegou. Só está eu e aquela moça ali. Agora você imagina, irmãos, se eu não cuidasse da videira. Videira precisa de poda. Videira precisa de cuidados. Se você abandonar uma videira, ela vai ser tomada de mato, aquilo vai virar uma bagunça e não vai produzir mais o seu fruto. Hoje eu começo a olhar para a minha videira e eu me esforcei para cuidar bem da videira. Cada um se esforce para cuidar bem da sua videira, porque no final vão ficar vocês dois. E por essa razão, irmãos, a gente não pode, em detrimento de uma coisa, comprometer a outra. Tem pessoas que às vezes, pelo amor dos filhos, comprometem o amor do esposo ou da esposa. Não, isso não pode acontecer. Porque filhos nunca foram dados para atrapalhar relacionamento de pais. Jamais. No casamento o filho já está dentro do pacote. Está dentro do pacote, da promessa. Estão ali. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, nada pode ser sacrificado. Nem filhos por causa do matrimônio, do relacionamento conjugal, e nem relacionamento conjugal por causa dos filhos, porque um não entra em choque com o outro. Eu preciso pedir sabedoria, para quando os meus filhos voarem do ninho, eu possa ficar no ninho tranquilamente com aquela que foi a responsável pelas bênçãos da minha casa. E videira é para ser cuidada. Oliveira, irmãos, oliveira pode demorar um pouquinho para dar fruto, mas oliveira, ela não precisa de estar lá cuidando. A oliveira não precisa de estar lá toda hora cortando alguma coisinha, não. Se você for lá em Israel, dentro do jardim do Getsemane, tem oliveiras milenares lá dentro.
oliveiras milenares que estão lá dentro. Não tem lá um jardineiro toda hora podando, toda hora cortando, não. Por que razão? Porque elas têm em si só força, virtude, para poder viver, para poder continuar. É a posteridade. Você gera filhos para que eles levem adiante o seu gen, leve adiante a sua geração, leve adiante o seu ensino, leve adiante o que você foi. E por essa razão eu preciso me esforçar para ser um pai, o qual os filhos queiram reproduzir quem eu sou. Os filhos queiram reproduzir o que eu ensinei, queiram reproduzir quem eu sou como pessoa. Porque seria muito ruim se eu olhasse para a casa dos meus filhos e eles dissessem: eu vou fazer tudo diferente do que o meu pai fez. Eu ficaria muito triste se isso acontecesse. Isso é um sinal de que eu falhei em minha missão. Mas eu quero dizer a você, pai que está aqui, lute para você ver na casa dos seus filhos os que eles viram na sua casa. Amém ou não amém? Meus amados, e é interessante que o texto diz sobre a videira e sobre a oliveira, a questão do cuidado. Os filhos, você cuida até uma época. É lógico que o pai sempre vai preocupar. Vocês já viram aquele videozinho, né? Do pai de 101 anos, ou 100 anos, não sei quantos anos lá. Ou 90 e poucos anos. Que passou em alta velocidade numa zona escolar. Foi chamado na corte. Esse vídeo viralizou na internet. E o juiz perguntou para aquele senhor: mas como o senhor dessa idade, o senhor passa acima da velocidade numa área escolar, o senhor sabe que é crime, isso não pode acontecer. E ele respondeu: eu estava levando meu filho no médico, com urgência, para que ele não morresse. O juiz olhou e pensou: meu Deus, se ele está com quase 100, quantos anos tem o filho desse homem? E ele falou que o filho dele já estava com 65 ou 70 anos. E o filho estava com câncer. E estava fazendo a quimioterapia. E ele estava levando seu filho com urgência para que o seu filho não morresse. O juiz olhou para aquele pai e disse: o Senhor me representa. Retirou de sobre ele a condenação e mandou ele em paz para casa. Porque pai não existe ex-pai, irmão. O pai dorme de noite, o filho dele pode ter 40 anos, mas ele ainda preocupa com seu filho. Você pode estar lá no final da sua vida, mas se o seu filho estiver mal, ainda fere você. Se o teu filho estiver com algum problema no relacionamento ou em qualquer outra área, isso ainda machuca você, porque não tem uma ligação muito forte. Entre pais e filhos é uma ligação muito forte. E essa ligação, o próprio Jesus, quando ele declara paternidade a nós, ele nos uniu de uma forma tão profunda, irmãos. Ele poderia ter dado outra coisa, poderia ter chamado nós de servos de Deus, mas ele nos chamou de filhos de Deus. Eu vou para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Ele nos dá, irmãos, o direito de filiação ao Pai Celestial. Então você imagina o grau desta comunhão. Não é um grau de comunhão de um servo, mas é um grau de comunhão de um filho. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Meus queridos, mas interessante, que onde é que fecha a bênção do Salmo 128? Fecha no versículo 6, dizendo o seguinte: e verás os filhos de teus filhos. Ele estava dizendo: a coroa sua só fecha, você só realmente vai olhar para o céu e dizer: realmente, Senhor, eu fui abençoado com a bênção de quem te teme. Eu fui abençoado com a bênção de quem teme ao Senhor, quando você conseguir enxergar seus netos. E o que tem a ver isso? O que você enxerga nos netos? Por que neto é coroa do avô? Por que eles são a sua coroa? Irmãos, aleluia, bendito seja o seu nome. Olhe bem, irmãos, eles são a coroa, porque coroa é honra. Coroa é honra. Quando a gente fala de coroa, tem dois significados: ou coroa no sentido de reinar,
ou coroa no sentido de ser honrado. E nesse caso de filhos, é se vestir, colocar sobre a sua cabeça uma coroa de honra. Porque na verdade, irmãos, o filho é a minha missão, mas o neto é a missão da minha missão. Ou seja, os filhos são a minha missão e eu vou vê-los ali. Mas quando vem os netos, então eu vou ver se a minha missão de fato funcionou ou não. Porque é no resultado da missão do meu filho que eu vejo se a minha missão de fato funcionou ou não. Porque não adianta se os meus ensinos morrerem nele. Se eu ver meu filho orando, mas não ver meus netos orando, quer dizer que infelizmente a minha missão fracassou nele. Se eu ver meus filhos batizados com o Espírito Santo, mas não ver meus netos batizados com o Espírito Santo, quer dizer que os meus filhos, eles fracassaram em levar adiante uma missão que eu não fracassei, e isso é fracasso para mim. E é por essa razão que a Bíblia Sagrada diz que a coroa do velho é simplesmente ver seus netos, ver o resultado do seu ensino, ver que isso foi transmitido para frente. Você pode, irmãos, ver muitas coisas na vida do seu filho, mas é no seu neto que você vai ver realmente: o meu filho prestou atenção no que eu ensinei. Realmente o meu filho, ele levou para frente, ele levou adiante aquilo que ele viu dentro da sua casa. Ele conseguiu absorver as coisas que eu passei para ele, e agora você vê no seu neto reproduzido. Eu creio que, quantos avós tem aqui nesse lugar? Levante a mão. Quantos que são avô aqui? Tem a opção de avô. Alguns avôs mais fresquinho, outros avôs mais velhinho. Tem bisavô aqui não? Tem bisavô, tem bisavô, tem um bisavô lá atrás. Aí eu vou dizer uma coisa para você que é bisavô. Você passou da meta. Você passou da meta. Se era ver se a bênção é ver os filhos dos filhos, agora você imagina ver o filho dos filhos dos filhos. 3 gerações. Meus queridos irmãos, vamos lá. Olhe bem que na vida do neto, que vai desenvolvendo, que vai crescendo, para quem realmente tem convicção de morar no céu. Quantos aqui têm convicção de morar no céu? Agora você imagina você saber que você está caminhando para o céu, mas os seus netos não. Porque você já começou a perceber que eles estão se inclinando em outra direção, estão se inclinando em outro caminho, estão se inclinando em outro desejo. Simplesmente a coroa do velho, que seria o sucesso dos seus netos, não vai poder ser colocada. Então vai aqui um recado para os filhos que estão aqui. Por favor, dê o direito do seu pai vestir uma coroa de glória, uma coroa de honra, que será passada de você para os seus filhos. Não faça seu pai olhar e dizer: fracassei na minha missão. Diga para você mesmo: o meu pai não fracassou comigo, e eu não vou fracassar com os meus filhos. Quantos podem dizer isso nessa noite? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, nós precisamos lembrar e pensar nessa palavra. A glória, vamos para frente para a gente terminar. A glória dos filhos. Quem é seu pai para você? Parece que quando a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois a sua carne, parece que dá um sentido de abandono, mas não é abandono. A Bíblia Sagrada diz que enquanto, parece um círculo, irmãos, um círculo. Eu me visto, a coroa da minha cabeça está na vida dos meus netos, mas a glória dos meus filhos está na minha vida. É um círculo. Por que razão? Porque enquanto eu visto como coroa a honra do meu neto, ele veste como honra a vida do seu pai. E esse pai dele veste como honra a glória que ele dá ao seu pai. Então uma coisa depende da outra. O texto é bem claro: a glória dos filhos são os pais.
Por que a glória dos filhos não são seus filhos? Porque é uma corrente contínua. Enquanto o seu pai é a sua glória, você tem um filho que se cobrirá com a mesma glória que você se cobre. E isso, irmãos, e eu quero dizer a você, preste bem atenção todos que estão aqui, tanto jovens quanto mais velhos, porque às vezes a gente pensa, eu vi aqui o cuidado, esses dias eu estava observando ali o cuidado da família ali, cuidando do vô Arthur. Sai uma, entra outra. Uma está no hospital, outra está cuidando. Eu quero dizer a você, é semear na terra mais fértil que existe. Quando você cuida dos seus pais, você está plantando uma semente que não falha. Essa semente é fiel. E às vezes a gente começa a relaxar com isso. Não relaxe com isso. A glória dos filhos são seus pais. Efésios 6:2. Honra seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá sua vida prolongada sobre a terra. Isso está confirmando simplesmente o que eu li no Salmo 128. Não fala, irmãos, da perfeição paterna. Você não se cobrirá com a glória da perfeição dos seus pais. Efésios 6:1 diz: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Justo. Isto é dever. Isto é simplesmente ser alguém que reconhece que está ali diante de você, alguém que lhe deu a vida, alguém que cuidou de você, alguém que levou, ensinou você a caminhar, ensinou você a andar, alguns ensinou até a sua profissão, levando ao seu futuro, caminhando junto. E eu quero dizer, irmãos, não fala de forma nenhuma da perfeição paterna. Davi tinha defeitos como pai, claro que tinha. Mas mesmo que ele tivesse defeito como pai, Absalão foi brincar com a honra dele, perdeu a sua vida prematuramente. Se fôssemos analisar e parar para ver os pecados de Davi, poderíamos até dizer, deixou de ser exemplo para o seu filho. Deixou de ser exemplo para o seu filho, mas ele não deixou de ser aquele a quem seu filho deveria honrar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, mesmo que haja falha na sua paternidade, não se torne alguém revoltado, não deixe o seu coração se encher de amargura. Peça em Deus e peça para que o Senhor tire qualquer mágoa do coração, porque honrar pai e mãe é algo que diz respeito ao mandamento da parte de Deus para cada um de nós. Ir bem, irmãos, e ter vida longa tem uma relação com a forma como relaciono com meus pais. E é interessante, a questão da paternidade é algo tão forte, que quando Jesus estava tratando de um enfermo que havia sido curado, perguntaram para o Senhor: Senhor, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Porque na mente, na cabeça, todas as atitudes de um pai, elas desencadeavam problemas sobre a vida dos filhos. Jesus desfaz disso, né? Jesus diz, nem ele pecou e nem seus pais. Mas isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não carregaremos maldição nenhuma de erro de nossos pais a partir do momento que a gente caminhe de uma forma direita. Mas encerrando para orar. A Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que a autoridade do pai era tanta, que em Deuteronômio 21:18-21 diz a Bíblia que aquele que desonrasse seu pai, perderia a sua vida, seria apedrejado. Entenda uma coisa, enquanto aquele que desonrasse seu pai, teria sua vida diminuída pelos homens, aquele que honrasse seu pai, teria sua vida prolongada por Deus. Então eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, enquanto aqui na terra, irmãos, a vida é diminuída, no céu ela é prolongada. E eu quero que você tenha vida prolongada pela questão da família e da paternidade. Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar. Eu quero que você fique de pé nesse momento, porque eu quero orar. Eu quero orar aqui nessa noite por todos os pais que estão aqui, porque a gente é pai e também é filho. E se nós temos
nossos pais vivos, a gente precisa prestar atenção, cuidando, dando atenção, dando carinho, cuidando deles. Porque a bênção destes pais para a nossa vida, irmãos, ela terá importância muito grande. Sua vida será prolongada pela forma como você trata seu pai e sua mãe. Isso é promessa bíblica, é promessa de Deus. Eu quero orar nessa noite, aleluia. Eu quero fazer uma oração especial por todos os pais que estão aqui. Pais que têm provas, têm lutas, pais que lutam por sua casa, por sua família, por seus filhos, pais que têm provas no seu casamento, pais que estão sendo provados para a criação dos seus filhos, pais que estão sendo desafiados porque estão levando Jesus para dentro da sua casa. Você é o primeiro talvez daquela casa, está tentando implantar Cristo naquele lar. Você tem um desafio, o céu quer te ajudar. Eu quero nessa noite convidar você para vir aqui à frente, todos os pais. A igreja está orando por nós. Você estará recebendo uma oração desta igreja, em nome de Jesus. E se tiver aqui, aleluia, pais que tenham seus filhos, você vai abençoá-los nessa noite. E se tem aqui, aleluia, porventura algum sentimento que até diga, lá dentro, pastor, ficou uma mágoazinha, aleluia. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo vai trabalhar aí dentro, e você não vai levar para frente mágoa nenhuma. E se eu fosse dar testemunho, irmãos, em questão de mágoa, eu quero dizer a vocês, Jesus cura das mágoas. Ele cura das mágoas. Eu já falei aqui algumas vezes, mas como sempre tem gente nova, né? Eu não sei o que é ouvir a palavra filho. Meu filho. O meu pai nunca me chamou de filho. A primeira vez que eu fui chamado de filho foi na igreja, em palavra profética. Quando o Senhor falou comigo e disse: meu filho, hoje eu falo contigo. Então esse Deus é tão tremendo, tão poderoso. Naquele dia que eu vi essa profecia, eu chorei demais. Sabe por que razão? É a primeira vez que paternalmente eu fui chamado de filho. Quando nasceu meu filho, que eu fui ao hospital 10 minutos depois, e eu vi aquela pequena criatura tão linda dentro daquele berço. Não tem filho feio, né, papai? Eu vi aquela criaturinha tão linda dentro daquele berço, e eu disse pela primeira vez, saiu da minha boca: meu filho. Eu quero dizer a vocês, teve um sabor tão especial. Eu disse: eu vou chamar tantas vezes meu filho de filho, vou chamar tantas vezes meu filho de filho, que a minha filha, às vezes, se eu chamar ela pelo nome, ela diz: eu não sou Amanda, sou filha. Há uma cobrança para chamar de filho. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, se você teve decepções lá atrás, e o Senhor te trouxe para casa, Ele é o que tira as decepções paternas e coloca você em um nível de paternidade de tanta excelência, que você vai ser curado de todo e qualquer problema paterno. Esse Deus tremendo me curou a minha vida das deficiências paternas, e hoje eu não tenho mágoa, não tenho nada no meu coração. É uma pena que o meu pai, infelizmente, pode ser que se arrependeu na hora da morte, mas ele talvez morreu sem Jesus, espero que não. Mas eu quero dizer a você que está aqui nessa noite: pai, você tem uma missão. Crie seus filhos de tal forma que, se o seu pai é vivo, ele se vista de uma coroa de um filho que você criou. Que ele possa ver na vida dos seus filhos reproduzido algo que ele fez com você. O amor que ele criou você seja reproduzido na vida dos seus filhos, e que ele possa ter uma coroa para colocar na cabeça. Que os seus pais não fiquem sem esse privilégio de se vestir da coroa que são seus filhos. Vamos orar ao Senhor neste momento.
Aleluia. Todas as mães que estão aqui, levante a sua mão para cá. Todas as mulheres e todos os filhos, todos que ainda não são pais, levante a sua mão para cá. E vamos abençoar estes homens aqui nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Vem cá, Manjão, orar por nós aqui. O Senhor é um dos mais velhinhos aqui. Amado e eterno Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por esta hora maravilhosa, por este dia abençoado que o Senhor nos concede, Pai amado. Abençoe agora cada pai, Pai, que está aqui, meu Deus amado, dando graça, dando força, dando sabedoria, Pai amado, permanência, Senhor, na Tua casa, convicção, meu Deus amado. Abençoe cada um, meu Deus amado, cada filho também, meu Deus amado, que está aqui, Pai querido. Deus maravilhoso, muito obrigado, Pai amado. Continue abençoando, Pai, a continuação, Pai amado, da nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, Pai, cada dia mais firme no Senhor, aguardando, meu Deus amado, a chamada. E que ninguém, meu Deus, ninguém saia, Senhor, da Tua presença, mas que todos que estão aqui nesta hora, Pai, possamos estar sempre firme, adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.